Muito boa noite. Boa noite aí ao pessoal que tá entrando. Sejam bem-vindos. Mais uma live aí. A live de toda terça, quando dá certo, né? Então hoje aí eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre por que dietas extremamente restritivas, elas deixam de ser efetivas, elas deixam de trazer resultados. Então é um tema bem bacana, tá? De fácil entendimento. Então, eu quero que vocês se sintam à vontade para fazer perguntas, tá bom? Tirem suas dúvidas, aproveitem que é o momento aí que vocês têm esse acesso direto para tirar dúvidas comigo, né? E as dietas restritivas, elas são muito contínuas na vida das pessoas, né? Ah, eu quero emagrecer e começa a fazer uma restrição calórica absurda. Começa aí a consumir calorias. Vou dar um exemplo, o corpo aí gasta em torno de 1.100 calorias, a pessoa começa a fazer uma dieta aí de 600, 800 calorias, uma dieta considerada restrita em calorias, tá? Comparada com o gasto energético que essa pessoa tem, né? Eu costumo falar pros meus pacientes que eu emagreça comendo o máximo possível e não o mínimo, né? Então chega em momentos que eu falo, você precisa comer porções maiores, você tá comendo muito pouco. Justamente porque eu preciso que a pessoa coma mais, porque eu preciso que ela emagreça comendo. Porque emagrecer comendo é um facilitador depois para manutenção de peso, a primeira coisa, né? Se eu acabo fazendo dietas muito restritivas, ela acaba ficando insustentável, né? A um longo prazo. Por quê? Porque nós temos vontade, somos seres humanos. Hoje, uma paciente falou pra mim, ai, Carol, eu tenho uma vontade de comer um docinho. Aí eu falei, sim, como qualquer ser humano, né? Tá tudo bem. Ela, eu vou lá e pego dois docinhos que eu compro diet e como. Falei, show, tá ótimo. Não vejo nenhum problema nisso. O problema é a frequência ou a compulsividade, né? A pessoa precisa comer uma caixa inteira do doce ou ela faz isso todos os dias. Aí isso sim pode ser um problema, né? Então, dietas restritivas, elas acabam sendo insustentáveis a longo prazo, né? Boa noite, Gra. Obrigada pela presença. Boa noite, Eva. Boa noite, Tiago, Coelho, Viviane. Boa noite, Viviane. Joyce, a Pri Mendonça, Bruna, Débora Calari. Obrigada pela presença, Débora. Daiane, Tati Maier. Ó, o Alidon aí. O Alidon foi o aluno que reduziu 22 quilos com o programa de emagrecimento. Esse é um caso de sucesso. A mulher deles às vezes entra nas lives também, a Adriele. Ela reduziu 8 quilos e ele reduziu 14, mas depois ele continuou, né, em acompanhamento e chegou a reduzir 22 quilos, gente, com o programa de emagrecimento. Eles fizeram na época que ele tinha outro nome e era presencial, né? Então, boa noite aí a todo mundo, obrigado pela presença. Aproveitem e tirem suas dúvidas, tá? Mas então vamos lá, voltar ao tema. Por que dietas restritivas acabam sendo ineficientes? Não é? Então a pessoa ela tem uma redução aí de, vou dar um exemplo de 1.000 calorias da sua dieta normal. Vou citar um exemplo. Mulher consome aí o corpo da mulher em média consome 1.000 a 1.200 calorias. Para quê? Para manter as funções vitais, né? Respiração, coração bater, todas as funções do nosso corpo. Parado, né? Assim, a gente se movimentar. Então, uma dieta muito abaixo disso não é interessante. Aí tem dietas aí de 500, 600, 800 calorias. Vai funcionar? Vai. Ela vai emagrecer? Vai. Por quê? Porque um dos princípios do emagrecimento é contagem de calorias. Ou seja, se eu consumir
menos calorias do que eu gasto, eu vou ter um resultado positivo. Tá. Mas não é só o emagrecer, gente. O mais desafiador é emagrecer e fazer com que a pessoa se mantenha magra. Esse é o grande desafio. E é aí que as dietas altamente restritivas são insustentáveis. Por quê? Porque se ela te priva de muita quantidade de alimentos, a primeira coisa que tem a parte social e emocional, né? E isso acaba te restringindo muito na vida social, né? Na vida familiar. E segundo, porque em um certo momento você deixa de fazer aquilo porque é altamente restritivo. E normalmente, como foi muito penoso, a tendência é você, eu vou me recompensar, me presentear, me dar ao luxo de voltar a comer o que eu quero. Aí, puf, né? Tem aquele baita reganho de peso. Então, um dos motivos, obviamente, é esse, né? Dietas altamente restritivas não funcionam pelo fato de que elas são insustentáveis a longo prazo. Eu não consigo me manter comendo 500, 600 calorias por longos meses. É pouquíssimas calorias, tá? Tá, eu vou dar um exemplo do que é 600 calorias para ficar mais ilustrativo. Uma porção de 150 gramas de carne, que é um bife, vai ter 200 calorias. 100 gramas de arroz, que dá mais ou menos 5, 6 colheres de arroz, vai ter mais 100 calorias. Então, aí, a carne e o arroz, a gente já tem 300 calorias, né, nessa quantidade. Aí, vamos colocar um feijão junto, uma coxa média de feijão, mais umas 70, 80 calorias. Então, a gente já tem aí 380 calorias. Vamos colocar uma batata, duas batatas, 100 gramas de batata já dá mais 480 calorias. Então, um prato básico da hora do almoço aí, então 150 gramas de carne, 100 gramas de arroz, 100 gramas de batata e mais umas 70 gramas uma concha de feijão pequeno, já fecha aí praticamente 500 calorias. E sim, existem dietas onde as pessoas fazem essa restrição calórica, né? Pegando essa quantidade de calorias e dividindo ao longo do dia. Se torna insustentável. Boa noite, Palmeira Lingerie, Clé, boa noite, Luciana, Diádio, Marluz, Bruna, o Lewis, boa noite, Lewis, obrigado pela presença. O Carlinhos tá aí, sommelier, professor de vinhos, obrigada pela presença também. E, gente, outra questão em relação à dieta restritiva é uma coisa que eu sempre falo nas lives. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso metabolismo é primitivo. O que é primitivo, né? Ele ainda obedece às condições que se tinha lá há milhares de anos atrás, tá? Então, esse corpo, esse metabolismo, esse pensamento primitivo, o que ele quer? Ele quer com que a gente poupe energia. Poupar energia é economizar, baixar o metabolismo, produzir gordura, estocar gordura. E quer evitar com que a gente tenha gasto energético. Por isso que é muito fácil acumular gordura, porque a gordura ela tem função de sobrevivência. E é tão difícil ganhar massa muscular, porque excesso de músculo é gasto calórico. Então o corpo não quer isso, né? Então, sendo o nosso corpo desse formato primitivo, ele cria formas, digamos, para nos proteger de uma dieta muito restritiva. Como assim, Carol? Então, funciona assim, ó. Você começou uma dieta extremamente restritiva. Vou dar um exemplo de 800 calorias, tá? Essa dieta você vai levando por algum tempo, ok, tá perdendo peso, mas existe aqui na cabeça uma glândula que percebe isso e ativa um hormônio chamado T3 reverso. E o que esse hormônio faz? Ele faz o nosso corpo entrar em modo de economia de energia, de hibernação. Sabe aqueles ursos polares lá que hibernam no inverno, que eles ficam lá fechadinhos até passar o inverno? Fazendo uma analogia a isso, né? Então, esse hormônio da hibernação, que é o T3 reverso, faz com que o teu metabolismo, vou dar um exemplo de novo, das mulheres. A mulher tem aí um gasto energético de 1.000 a 1.200 calorias. Esse metabolismo
o corpo dá um comando, quando aumenta esse T3 reverso, falando baixe esse consumo calórico. Vamos economizar energia, poupar essa energia, porque eu não estou recebendo alimento direito. Então, é uma forma de proteção no corpo, entendeu? Então, dieta restritiva ativa o hormônio chamado T3 reverso. O T3 reverso dá um comando para o meu metabolismo. Economize energia, pare de gastar calorias. Então, o meu metabolismo fica mais lento e eu começo a não ter mais resultados com a dieta restritiva. E a frustração com certeza é muito maior, porque eu estou numa dieta extremamente restritiva. Isso me causa mentalmente uma frustração maior. Então, eu acho que esse é o maior ponto, o maior problema das dietas restritivas, tá? Então, lembrem disso. O T3 é o hormônio da tireoide ativo. Esse é o hormônio que acelera o metabolismo, que controla o metabolismo, aumenta o gasto energético, né, de todas as funções do nosso corpo. E o T3 reverso, então, é esse hormônio da hibernação, da economia de energia. Então, mais uma vez eu resumi, até para quem está entrando na live agora. Dieta muito restritiva, um exemplo, 800 calorias a longo prazo. Faz meu corpo ativar o T3 reverso, que é um hormônio de economia de energia. Baixa meu metabolismo, então eu começo a passar a gastar menos calorias e acumular mais gordura, tá? Isso é um modo de sobrevivência do nosso corpo. Tanto que quando eu pego o paciente que tá com dieta restritiva a longo prazo, né? Às vezes fez lá um programa de emagrecimento, onde perdeu 30 quilos, 20 quilos, mas foi com uma dieta muito restritiva. A primeira coisa que eu falo, ó, nós vamos comer mais a partir de agora. A pessoa até assusta, mas como assim? Ela já tá com tanto pânico de comer que ela acha que se ela comer um carboidratozinho aqui, ela vai ganhar peso. E dentro do método de aceleração do emagrecimento, que é um método de emagrecimento que eu criei, eu trabalho justamente o ponto principal é esse. Diminuir esse T3 reverso. Avisar ao corpo, olha, eu estou te ofertando energia o suficiente, você tem comida o suficiente. Então, você não precisa economizar energia, corpo. Tá aqui, ó, estou te dando a energia suficiente. Isso acelera o meu metabolismo. Então, esse é o princípio da dieta, do método de aceleração do emagrecimento. É desativar esse T3 ou não ativar esse T3 reverso, né? E qual estratégia a gente usa para isso dentro do método de aceleração do emagrecimento? É o fator térmico dos alimentos anti-inflamatórios. O que é fator térmico? Gente, é muito mais interessante, muito mais positivo, ó, não esqueçam disso. É muito mais fácil de manter, de fazer essa estratégia que eu vou falar para vocês. Ao invés de você reduzir tanto caloria, crie formas de aumentar o teu gasto energético. Tá? Eu já falei numa live sobre isso, mas, né, vou puxar um pouquinho o gancho e falar sobre. Então, ao invés de você ir cortando calorias o tempo todo, cortando calorias, ache formas de acelerar o teu metabolismo. Tá? E isso é feito dentro do método de aceleração do emagrecimento, né? Que tem como princípio o fator térmico da dieta anti-inflamatória. O que é isso? Quando eu faço a combinação correta de determinados grupos de alimentos, então quando eu combino o consumo de proteína na dose certa com carboidratos, os carboidratos corretos, o que eu gero? Eu gero um maior gasto energético para o meu corpo para fazer a digestão disso. Então é como se emagrecesse comendo, entendeu? Então a gente faz essa combinação correta de alimentos, né, que você está comendo, está te saciando, mas isso está elevando o teu gasto energético justamente porque essa digestão é muito dificultada. Então a gente consegue aumentar em 30% o teu gasto energético, em até 30%. Então vamos voltar ao exemplo da mulher lá que tem um metabolismo que consome 1000 calorias por dia. Se só nessa combinação de alimentos eu elevar o gasto energético dela para 1.300 calorias, é sensacional. Porque é mais interessante eu emagrecer elevando o gasto energético do que eu cortando todas as calorias, né? E é por isso que lá dentro do método a gente também fala da questão da prática de atividade física. E eu, particularmente, oriento muito sobre o ganho de massa muscular, ganhe músculos, crie músculos. Justamente por quê?
Porque se eu ganhar vamos dizer, 2 quilos de músculo, gente, eu aumento mais 200 calorias no meu gasto energético. Você aumentou já em 50% o teu gasto calórico só de aprender a combinar os alimentos e de criar 2 quilos de músculo. De 1.000 você passou a gastar 1.500 calorias. Isso é sensacional. E é comendo, então. Não é deixando de comer. E isso é muito mais motivante, gente, do que você pensar que você vai fazer uma dieta lá onde você não pode, por exemplo, né? Eu vejo dietas que você não pode comer cenoura e beterraba. Gente, que absurdo. Restringindo até legume, né? Dieta da maçã. Ou a dieta que a pessoa só passa a base de carne com salada. Que triste, né? É insustentável isso. E não que eu sou contra, sou super a favor do consumo de carne e salada, óbvio. Mas tudo depende da interpretação. Você fazer isso por um período curto, ok. Mas agora, a longo prazo, volto a dizer, fica insustentável. Então, é muito mais interessante emagrecer elevando o gasto energético. Tá? E outra coisa que torna as dietas restritivas ineficientes, né? Então, aí a gente já falou de 2 pontos, que é a dificuldade de adesão, né, a longo prazo. A segunda questão que eu falei foi justamente isso, que dieta muito restritiva faz o meu corpo entrar no modo de proteção e baixar o meu metabolismo. E o terceiro ponto, gente, dieta restritiva faz eu ter perda de massa muscular, de músculo, tá? Quero que vocês comentem aqui, por favor, se alguém de vocês já fez dieta restritiva e percebeu que ficou flácido. Eu perdi muito peso, mas eu fiquei muito flácida. Vocês já se identificam com isso? Me falem aqui nos comentários. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite aí. Boa noite, Grazi. Boa noite, Michele. Boa noite, Luísa, Nete, Rodrigo, Jail, Tamines, a Cleude. Oi, Cleude. Um beijo, Cleude. Carol, Marlúcia, Ana, Roseli, Leandro, Camila, Karine e Igor. Muito obrigado pela presença. Então, eu quero que vocês me contem se vocês já passaram por esse processo, né? Fizeram uma dieta restritiva a longo prazo, perderam peso, mas sentiram que perdeu bunda, que tá tudo caído, né? Por que isso acontece? Porque, volto a dizer, o meu corpo, ele cria proteção, formas de sobrevivência. Se eu não tenho mais como me manter, né? Manter o meu corpo, eu preciso de energia, né? O corpo precisa de energia para manter as funções vitais. Se ele não tem mais calorias, eu não recebo mais alimento suficiente para manter essas funções. Eu tenho o uso da gordura, obviamente. Mas o meu corpo também vai utilizar o quê? A minha massa muscular como fonte de energia, de uma forma simples falando. Por que ele usa a massa muscular como fonte de energia em dietas muito restritivas? Porque, volto a falar, o nosso corpo é primitivo e a função dele é tentar nos manter vivo. E ter músculo não é tão importante quanto ter a gordura, porque a gordura é uma fonte de energia de reserva. E o músculo é um gasto calórico. Então, o que o corpo faz? Ele utiliza, assim, a massa muscular para manutenção da energia. Aí, é uma coisa muito comum também, dietas muito restritivas, quando a gente faz a avaliação, vê que o paciente, ao invés de perder, até perdeu lá 2, 3 quilos de músculo e de gordura. Às vezes perdeu 1. Perdeu 3 de músculo e 1 de gordura. Putz, muito ruim, gente. Por quê? Porque se eu tiver menos massa muscular, meu gasto energético diminui. A tendência é você só ir engordando depois. Entende, gente? Então é um emagrecer de uma forma sustentável, onde, na minha opinião, até como professor de educação física, prática de atividade física, principalmente prática de atividade física, onde inclua criação de músculos, gente. Vocês precisam aumentar músculos, principalmente porque depois dos 30 só existe um declínio, tá? E
né? Isso que eu estou passando para vocês é o que eu sigo, é a minha linha e é o que eu coloco dentro do método de aceleração do emagrecimento, que é o programa de emagrecimento que eu criei, baseado então nesse fator térmico da dieta anti-inflamatória, que faz com que você emagreça melhor, né? Emagreça mais, porém comendo e não deixando de comer, né? E aí, o método de aceleração do emagrecimento, ele é um programa que hoje você tem acesso a ele há 1 ano, tá? Então, há 1 ano você tem acesso aos materiais, à dieta, ao grupo de WhatsApp, onde a gente tá lá para dar suporte, onde eu lanço desafios, né? E uma coisa que eu até nem lembro de falar, mas hoje eu falei para uma pessoa que me perguntou sobre o método de aceleração do emagrecimento, que lá dentro tem uma dieta específica para o homem e uma específica para a mulher, justamente porque o gasto calórico do homem é maior. Então vamos supor, se você, mulher, compra o programa, dá para o teu marido fazer junto, né? Adequando as porções conforme o homem e a mulher. Né? E então é um acesso aí por 12 meses ao programa. E a gente tá ainda esse mês com uma promoção de 40%, então, ou seja, você tem 40% de desconto para entrar no método, dá menos de R$1 por dia, né? Então, quem tem interesse, quer saber mais, digita eu quero aí que a gente vai falar com vocês. O Alidon falou para mim, então, o Alidon é um caso muito, assim, que foi muito importante para minha carreira profissional, né? Nesses métodos de emagrecimento em grupo, porque a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal com ele, com a família dele, né? E como eu falei, ele teve uma perca durante o programa aí, que foram 45 dias de 14 quilos. A esposa dele perdeu 8 quilos. E daí ainda tinha a filha dele que fez acompanhamento comigo, se eu não me engano, perdeu, eu não me lembro, Alidon. Será que foi 12? Eu não sei, mas sei que né, os 3 emagreceram muito. E o Alidon mantém-se magro. E aí ele tá falando aqui, ó, que quando ele perdeu peso, ele percebeu que ficou flácido, mas que ele recuperou no ganho de massa, né? Justamente porque ele fazia musculação, né? Então, em todo o processo ali, ele fazia musculação. E ele pedala também, né? O pedal, ele tem uma característica de melhorar força muscular, então até ganha hipertrofia dos músculos do quadríceps, da panturrilha, da perna. Vamos falar uma linguagem mais fácil, né? Ele me respondeu aqui, ó, a Agnes perdeu 13 quilos. Nossa Senhora. Então, a filha dele perdeu 13 quilos, a esposa dele perdeu 8 quilos e ele perdeu 14, mas depois ele continuou, porque ele é super disciplinado. E ele perdeu 14 quilos, 22 quilos ao total. Ele até fez uma live comigo, quando eu iniciei aqui com o programa online, né? Até pra ser essa... para as pessoas verem que isso é algo que funciona, né? E ele sempre me dá uma mão quando eu preciso de alguma coisa. Então, muito obrigada, viu, Wellington? E, gente, então, as dietas restritivas, eu pontuei essas 3 coisas principais que fazem com que ela fique ineficiente, né? Sem contar que, se a dieta for muito restritiva, você pode, e principalmente se ela for muito à base de industrializados, gente, você começa a ter carências nutricionais, tá? Eu vou citar um exemplo agora que eu lembrei, gente, do caso de uma brasileira que ela fez a dieta do shake, uma marca aí bem conhecida, que ela é internacional, começa com H, mas não vou falar, né? Então, tinha os tratamentos com shake dessa marca, que começa com a letra H, então ela passou a fazer a alimentação dela através desses shakes. Né? Eu não sei por quanto tempo foi isso, mas o que aconteceu? Ela até emagreceu, mas ela perdeu a locomoção, ela não conseguia mais andar. Se eu não me engano, foi isso. Então, ela fez o período de dietas com shake, são de baixas calorias e baixíssima qualidade nutricional. Então, se alguém me perguntar aí sobre esses shakes dessa marca H aí, substitutos de refeição, não recomendo. E ela fez a dieta por um bom tempo tomando esses shakes e ela teve essa perca de peso, porém ela parou de andar. Por que ela parou de andar? Porque ela ficou com algumas carências nutricionais tão importantes que comprometeram a parte locomotora dela.
E era isso que eu ia falar. Então, dietas muito restritivas, elas acabam te deixando com carências nutricionais. E essas carências nutricionais não valem o preço. No sentido assim, a falta dos nutrientes faz você começar a ter um monte de sintomas, gente. Inclusive, a dificuldade de emagrecer, mas também sintomas corriqueiros, quer dizer, não deveriam ser, mas são dor de cabeça, inchaço, cansaço, falta de memória, queda de cabelo, unha fraca, insônia, tá? Porque os nutrientes comandam o nosso corpo. Inclusive lá dentro do método de aceleração de emagrecimento, quando você entra pro grupo, no grupo de WhatsApp, até aproveitando para os alunos que estão me assistindo, tem uma aula lá que eu falo sobre isso. Você entra no grupo do WhatsApp tá fixado uma suplementação que todos devem tomar. Eu super recomendo, tá? Mas, Carol, é uma suplementação igual para todo mundo? É. Assim como o mesmo alimento que eu como é o alimento que você come, que tem os mesmos nutrientes. Então, assim, ó, essa suplementação é uma suplementação básica, mas fundamental, de nutrientes que todos vocês têm carência. E essa carência leva a vários sintomas. Então, a falta desses nutrientes leva a vários sintomas. Cansaço, ansiedade, insônia, enxaqueca, cansaço. E o emagrecimento também não é só sobre contar calorias, é sobre equilibrar o meu corpo. E onde eu falo equilibrar é nutrir melhor as minhas células, oxigenar melhor as minhas células, né? Então, ao mesmo tempo que o emagrecimento é simples, ele é algo complexo, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco essa questão das dietas altamente restritivas. Então, para ficar fácil, o principal ponto de dietas restritivas é: eu acabo ativando o hormônio da hibernação, que é o T3 reverso. Esse hormônio faz eu economizar energia, baixar o meu metabolismo. Inclusive, tem como fazer uma dosagem sanguínea desse exame, tá? Se vocês quiserem aí saber, vocês pedem no laboratório o exame do T3 reverso, né? E esse exame, ele vai contar para você se você tá com uma diminuição. O T3 reverso no exame, ele precisa estar abaixo de 0,2, é o ideal, né? Isso eu costumo medir, dosar nos meus pacientes também, tá? Gente, o recado está dado. Então, nada de dietas extremamente restritivas, ou pelo menos a longo prazo, não façam isso, tá? Emagreça comendo, emagreça sendo feliz, gente. Emagreça tendo vida social, emagreça podendo, em alguns momentos, comer o doce que você gosta. E sabe o que é o mais legal quando você passa por um processo de emagrecimento, como o programa de emagrecimento que eu tenho, que é o método de aceleração de emagrecimento? Você precisa fazer ele por pelo menos 60 dias para avaliar os resultados, né? E quando você passa por mais um longo período fazendo ela, que você emagrece bem, e continua cumprindo o que tá lá, suplementando as vitaminas, que não é uma vez só, tem que manter a suplementação, mantendo prática de atividade física, principalmente musculação, você começa a acrescentar algumas refeições extras, aumentar algumas porções e percebe que não ganha peso com isso. Mas isso é maravilhoso, gente. Não tem alegria maior que essa. Você emagrecer e depois conseguir manter seu peso comendo mais, né? Só que isso não é possível em dieta muito restrita. Você faz uma dieta de 800 calorias, que é muito restrita, vai passar a comer 1.500, lógico que você vai ganhar peso. Então sempre tem que... Analisem no que vocês estão entrando, gente. Analisem em que mato vocês estão entrando. Então, dentro do método de aceleração de emagrecimento, eu tomo muito esse cuidado, né? Em ofertar calorias para o teu corpo a ponto dele entender que ele não precisa fazer restrição do metabolismo, baixar o metabolismo. Ele pode continuar fazendo, né, todo o trabalho do corpo sem economia de energia, né, gastando mais calorias. Isso vai me tornar mais efetivo para o emagrecimento. Gente, então, método de aceleração de emagrecimento, acesso à plataforma por 1 ano, tá? Lá a gente tem aulas, toda semana sobe aula nova, ou quase todas as semanas. Tem a dieta para seguir, tem lá um monte de bônus para vocês, acesso para comprar em alguns sites com desconto, livro de receitas e doces fit, tá? E esse grupo de WhatsApp é onde tem lá
né, as conversas comigo e também os suplementos. E tudo isso, gente, sai por menos de, eu acho que é 12 de 30 reais, se eu não me engano. Perto disso, eu sei que dá menos de R$1 por dia, tá? Só hoje uma consulta com nutricionista aí é R$300 em média. E você não vai pagar isso para ter acesso a 1 ano ao programa. E sempre com atualizações, né? E deixa eu ver se eu consigo abrir aqui até, acho que o Alido me permite, ele sempre me permite. Ver se eu acho a foto dele aqui rapidinho para mostrar para vocês. Ver se eu consigo abrir rápido aqui para mostrar a foto para vocês, senão eu mostro na próxima live. Abriu a da esposa dele aqui. Ó, essa aqui é a foto de uma aluna, esposa do Alidon, que emagreceu no programa. 8 quilos. Comendo. Praticando atividade física. Claro, ela fez super da parte dela, né? Essa aqui é uma outra aluna lá da academia também. Se eu não me engano, ela também perdeu 8 quilos. Reparem ali na primeira foto, o tamanho do braço, tudo. E agora a cinturinha dela. Enfim, a gente tem muitos casos aí, cases de sucesso, né? O pessoal aí que tá também no programa online, também já tive casos muito legais, né? Até casos de superação. Mas, gente, digita eu quero aqui nos comentários se vocês querem saber mais, então, sobre o método de aceleração de emagrecimento. Se você não assistir essa live ao vivo, ela vai ficar gravada, pode digitar eu quero, a gente fala com vocês, tá? E aproveitar aí essa promoção, né? Esse desconto aí de 40%, tá bom? E o recado tá dado, então vamos evitar as dietas restritivas, tá? E quero agradecer de coração a presença de vocês, né? É sempre um prazer poder passar o meu conhecimento. E eu espero vocês, se Deus quiser, semana que vem, para próxima live, próximo tema que eu divulgo aí durante a semana, tá bom? Um abraço a todos e boa noite.